quarto ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão na matéria de História e o tema é as cidades medievais. As cidades medievais eram construídas com grandes muralhas, como se fosse uma fortaleza, para que eles pudessem se defender dos povos inimigos. As ruas também eram bem pequenas e bem estreitas. A maioria das casas era feita de madeira. Apenas os reis e nobres daquela época conseguiam construir suas casas com pedras. Os incêndios aconteciam com bastante frequência nas cidades medievais, devido à proximidade das moradias. Era tudo uma bem pertinho da outra, e isso ajudava com que o fogo se alastrasse rapidamente por lá. As casas eram bem escuras e não tinham muitas janelas. Não havia banheiros, nem chuveiros quentinhos, nem vaso sanitário havia naquela época. Eles utilizavam os baldes para depositar suas fezes e urinas. Somente os mais ricos tinham latrinas. Latrina era um assento de madeira sobre um buraco bem fundo. A falta de higiene das residências e nas ruas era um motivo pelos quais os habitantes das cidades medievais sofriam muitas doenças. E sabe qual era a expectativa de vida deles? Apenas 35 a 40 anos. Bem pouco, né? Naquela época também não havia hospitais como hoje em dia. Os bebês nasciam em casa com a ajuda das parteiras. E devido a isso, muitos deles acabavam morrendo. Também não existia a ciência como hoje. Naquela época, não existia laboratórios para fazer pesquisas. Eles utilizavam as ervas que pegavam na mata, levavam para casa e faziam os remédios. O comércio lembra bastante a nossa feira que nós temos hoje em dia. Lá, eles vendiam de tudo: pães, carnes, cereais, até roupas e utensílios domésticos.